Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Eu venho aqui mais uma vez falar para vocês sobre o gênero Catasetum. Eu estou tendo muitas perguntas a respeito da irrigação e especialmente com relação a essa dificuldade de saber diferenciar o momento em que se deve continuar regando e o momento em que se deve cessar as regas. Então, o que acontece, gente? Acontece o seguinte: aqui no sudeste de Minas Gerais, nós temos um clima muito bem definido com relação às estações chuvosas. Então, a partir do finalzinho de setembro, início de outubro, até final de março, chove. O pico da chuva, assim, o período mais chuvoso é em novembro, dezembro e janeiro, certo? Mas assim, durante todo esse período costuma chover. Então, tem mês ou semanas que chove mais e tem alguns momentos que chovem menos. A partir de abril começa praticamente a cessar as chuvas. Então passa abril, maio, junho, julho e agosto sem uma gota de água. É raro, muito raro acontecer de chover aqui na minha região. Então eu fico despreocupado nessa época com relação à chuva. O que eu estou percebendo em alguns comentários é que em outros locais, outras regiões, parece que o período chuvoso deles, a diferença entre outono, inverno e primavera, verão é diferente. Então o que você tem que fazer aí na sua região é o seguinte, com relação ao período de chuvas e sem chuvas, é observar qual o período que chove. Esse período que chove, entendeu? Se as plantas estiverem vegetando e florescendo, é o período, beleza, não precisa se preocupar. Agora, se o período de chuva aí é aquele período que os catasetos estão em dormência, aí realmente pode ser perigoso para eles, porque eles não conseguem fazer, né, o trabalho de absorção de água, porque as raízes estão mortas, ele está todo adormecido, realmente ele pode apodrecer. Então observem isso. Uma colega comentou num dos meus vídeos que se ela poderia cultivar cataseto debaixo de sombrite, porque lá costuma chover no inverno, foi algo parecido com isso. Então eu não sei como que funciona aí na sua região. O que você tem que observar é que cataseto, no período chuvoso, no período quente, primavera, verão, pelo menos aqui para nós, que corresponde a setembro até março, é um período que eles brotam, que eles florescem, etc. A partir de abril aqui na minha região até finalzinho de agosto, setembro, eles estão em dormência. Mas acontece que muitas espécies, mentira, perdão, acontece que algumas espécies florescem no inverno, certo? E o outono e inverno. Então, por exemplo, é muito comum o cataseto macrocarpo estender a sua floração até um pouco mais para frente. Igual eu tenho esse exemplar aqui, ó. Ele começou a florescer já desde a primavera. E agora, nessa última floração, que eu creio que ele não vai florescer mais, ele deu uma haste com 6 flores, uma haste com 4 flores e uma haste com um botão só. Então, assim, esses meus catasetos, nós estamos em abril, eles estão recebendo água ainda, porque o clima aqui nosso está muito quente ainda não deu aquela quebra de temperatura, que mesmo sendo insignificante, faz toda a diferença, tá? Então, observe. Você está no período do inverno, ok? Você está no período do inverno. Um cataseto seu brotou antes dos outros, você vai pegar este cataseto e vai replantá-lo, ok? Ou se ele tiver num vaso já adequado, você pode deixar, aí você tem que regar. Sinal de molhar cataseto é quando começa a brotar. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui por perto. Vou procurar aqui e vou mostrar para vocês. Então, o cataseto tá brotando, é sinal de água. Igual, ó, este cataseto aqui, ó, eu comprei recentemente da Bela Vista, dá pra ver? Então, ele veio só os 2 pseudobulbos e ele começou a brotar. Se eu não molhar, esse broto ele vai puxar todas as energias do pseudobulbo de trás. Ele pode até sobreviver, mas ele vai sofrer muito. O ideal é que eu molhe. O que é isso, gente? Cataseto cerno com cato, é um cruzamento meu. Assim que florescer, eu já vou registrá-lo. Então eu queria que vocês
começassem a analisar o período de chuvoso da sua época e o período que tem uma estiagem. Para você que mora em um local muito úmido, em local que geralmente chove muito e tá muito, sempre está muito molhado, eu aconselho a ter um orquidário com aquela cobertura plástica transparente, ok? Porque aí você controla as regas e não corre o risco das suas plantas melarem. É muito comum pessoas que moram em lugares serranos, né, como Teresópolis, como se fala, em Venda Nova do Imigrante, por exemplo, no Espírito Santo, o pessoal de lá também tem um pouco de dificuldade com cataceto, né? Então, no sul, então tomem cuidado. Por exemplo, cataceto cerno, cataceto rhodgasiano e cataceto atrato são catacetos de locais mais úmidos. Então esses catacetos têm uma certa tolerância à umidade, mas mesmo assim é muito perigoso eles morrerem, apodrecerem com excesso de água. Voltando aqui falar sobre a importância da água, é muito importante que os vasos estejam extremamente furados. É muito melhor você molhar mais quando precisar e eles respirarem, do que você molhar e perdê-los apodrecendo porque está acumulando água. Muitas pessoas usam alguns métodos que acumulam água, entendeu? Os catacetos ficam lindos, mas se você errar a mão ou se acontecer alguma coisa com relação a excesso de água, eles vão apodrecer, vão melar, e sem contar a quantidade de manchas pretas que aparecem nas folhas. Então, o cataceto mais seco, mais seco, cuidado dessa maneira, pelo menos as manchas pretas, aqueles fungos, você vai evitar bastante. Então, meus amigos, qualquer dúvida vocês perguntem aqui. Vamos tomar cuidado com a rega, não vamos perder nossas plantinhas queridas. E eu vou fechar aqui no cataceto fibriato maravilhoso. Gente, eu tenho 2 fibriatos nesse padrão, que o labelo é extremamente repicado. Estou extremamente apaixonado. E assim, eu fiquei encantado com esse cataceto macrocarpo também, porque é a primeira vez que ele produz mais de 4 flores. Inclusive tem um vídeo meu anterior falando sobre isso. Beijão.